Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso agora no nosso quadro Resenha no Nordeste, para falar dos times nordestinos. Galera, fizemos aí um compêndio, né, de 4 vídeos. Esse é o último, é o quarto vídeo, falando sobre Bahia, Fortaleza e Ceará, que estão faltando 10 jogos. Bahia e Ceará, todos sabem, a briga para permanecer na Série A. O Fortaleza, uma outra situação, está brigando lá por Libertadores ou pré-Libertadores, título. Não vejo chance para o Fortaleza, mas está brigando por, como eu falei, pré-Libertadores ou Libertadores, fase de grupo, acredito eu, fase de grupo. E tem o Sport nesse compêndio, né? Que, diferentemente de Fortaleza, Bahia e Ceará, o Sport não falta 10 jogos, faltam 9. Porque o Sport já teve um jogo adiantado com o Bragantino. Porque o Bragantino vai decidir a sua situação, né, a final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, então foi adiantado um jogo. CBF é uma zona. CBF é uma zona. Ela adianta o jogo do Bragantino, mas coloca um dia depois para Flamengo e Palmeiras jogarem após a Libertadores. Ou seja, a final de Palmeiras e o Flamengo é dia 27, no dia 28 tem rodada do Campeonato Brasileiro e Palmeiras e o Flamengo têm que jogar. E adianta o jogo do Bragantino, uma zona. Uma zona. Eu acho que nem na zona é tão bagunçado quanto a CBF. Até eu vou contra o Gabigol, quando o Gabigol diz que o futebol brasileiro é uma várzea, na verdade ele está se referindo à CBF, é uma várzea. Nem na várzea é tão bagunçado. Nem na várzea é tão bagunçado. Mas isso não é culpa só da CBF, não. É culpa de todos os presidentes da Série A e da Série B. Todos. Que eles são acumulados com isso, acabam assinando o voto. Sei que tem problema político, tem um montão de problema. Mas não é só a CBF. Os presidentes de clubes também. Se os presidentes de clubes quisessem arrumar esse negócio, se uniu e arrumava essa zona. Mas não é isso que acontece. Então, o Sport tem 9 jogos. A situação do Sport, a princípio, parece ser mais desesperadora do que do ano passado. Faltam 9 jogos. Zona de rebaixamento. Será que vai conseguir se safar de novo, igual ano passado? A gente não sabe. Eu vou fazer aqui a minha previsão, vou dar aqui o meu palpite, porque futebol, você, meu amigo torcedor do esporte, sabe que é muito dinâmico, muito dinâmico. 3 partidas para frente, o cenário muda inteiro. Um time que estava muito mal pode ficar muito bom. Um time que estava desacreditado pode se tornar o favorito. A gente vê aí, meu amigo torcedor do esporte, torcedor em geral, Palmeiras e Flamengo. Há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, o Flamengo era o favorito a conquistar a Libertadores. Quem é o favorito hoje? Hoje é o Palmeiras. Então, irmão, é muito dinâmico. Então, a gente vai fazer uma análise aqui, assim, superficial, é óbvio, mas com possibilidades, chances, aonde pode focar mais, aonde, se vier alguma coisa, é lucro. Então, a gente vai falar sobre esses 9 jogos finais aí do esporte. Então, eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time.
Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros, aqui embaixo de azul. Se tornando membro do canal, você ajuda o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Vamos lá para os jogos do esporte. Bom, tá aqui. O Sport não tem 10 jogos, porque o jogo contra o Bragantino foi adiantado e o Sport perdeu nessa semana de 3-0. Os 9 jogos são os seguintes. Neste final de semana, o Sport enfrenta em casa o Atlético Goianiense. Depois sai para pegar o Fluminense, joga em casa contra o América Mineiro, sai para jogar contra o Ceará, joga em casa contra o Bahia, joga em casa contra o Flamengo, joga 2 em casa direto, joga fora de casa contra o São Paulo, enfrenta a Chapecoense fora de casa e termina sua participação no Campeonato Brasileiro em casa contra o Atlético Paranaense. Então, o Sport tem em casa 1, 2, 3, 4, 5 jogos. 5 jogos em casa. De 9, tem 5 em casa. Tem um jogo em específico aí que com certeza, sem sombra de dúvidas, independente de quem seja o treinador, vai com o time todo sub-20, sub-23. Eu acho que nem os reservas vão jogar esse jogo. Qual é o jogo que a gente está falando? Sport Flamengo. O jogo é no dia 24/11. Dia 27, o Flamengo decide a Libertadores contra o Palmeiras. Então, irmão, nesse jogo do dia 24, o Flamengo não vai ter nem reservas a princípio. Independente do treinador. Acho que não é o Renato. Acho que o treinador vai ser outro. Tá? A não ser que aconteça algo de extraordinário. Muito acima da média para o Renato continuar até a final da Libertadores. Vai ser uma grande de uma surpresa se isso acontecer. Eu não estou torcendo nem contra, nem a favor. Mas vai ser só uma surpresa pelo que eu estou acompanhando aqui do Rio de Janeiro. Então esse jogo tem esse porém. Né? O caso do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense joga a final da Copa do Brasil lá para o dia 15 de dezembro. Ou seja, não vai afetar aí. E o Atlético Paranaense joga contra o Bragantino pela Sul-Americana, a final da Sul-Americana, no dia 20. Então, neste jogo, apesar do Atlético Paranaense estar envolvido em 2 finais, não vai afetar ao Atlético Paranaense nesse caso. Bom, o Sport, diante desses 9 jogos, ele enfrenta, neste momento, 4 times que estão brigando para não cair. Neste momento, que é Ceará, Bahia, São Paulo e a Chapecoense, que já caiu. Então a Chapecoense já caiu. O São Paulo, pela pontuação, briga para não cair. O Bahia também. E o Ceará também. Nesse momento, Atlético Goianiense, Fluminense, América Mineiro, e também, neste momento, também enfrenta o Atlético Paranaense, que está brigando para não cair, que a gente tem que lembrar. Então, tem Ceará, Bahia, São Paulo, Chapecoense e Atlético Paranaense. São 5 times. Vamos conferir aqui. Vamos conferir aqui, de baixo para cima. O Sport enfrenta a Chapecoense. Enfrenta o Bahia, aqui. Enfrenta o Ceará. Enfrenta o São Paulo. Enfrenta o Atlético Paranaense. Ou seja,
enfrenta nessa sequência aqui, ó, Bahia, Ceará, São Paulo, Atlético Paranaense. Ou seja, os 4 times aí estão próximos do Sport. Está com 27 pontos ali. O que está mais distante é o Atlético Paranaense, 7 pontos. A gente não sabe como é que vai estar o Atlético Paranaense, até porque o Atlético Paranaense não vem bem no Campeonato Brasileiro. Vai ter que reagir. O São Paulo também tem que reagir. Eu, particularmente, acho que daqui mais umas 4 ou 5 rodadas o São Paulo vai ter escapado dessa briga. Mas, neste momento, está Ceará e Bahia também. O Sport não enfrenta o Grêmio, não enfrenta o Juventude, não enfrenta o Santos. Só enfrenta o Chapecoense. Então, neste momento, enfrenta times. Ainda tem o América Mineiro que ele enfrenta, ainda tem o Atlético Goianiense, ainda tem o Fluminense, né, que enfrenta, e tem o Flamengo. Ou seja, dessa galera aqui que o Sport enfrenta, o único time realmente no topo da tabela, neste momento, é o Flamengo. O Sport não enfrenta Atlético Mineiro, não enfrenta Palmeiras, não enfrenta Bragantino, já enfrentou, não enfrenta o Fortaleza, não enfrenta o Internacional, não enfrenta o Corinthians, que aqui a classificação, vou dar uma olhada aqui, a classificação dos 6, dos 7. Ó, dos 7 primeiros, só enfrenta o Flamengo. Dos 7 primeiros, só enfrenta o Flamengo, porque o Fortaleza, o Bragantino já foi. Então, só enfrenta o Flamengo. Então, enfrenta do 8º para baixo, neste momento. Diminuir aqui. A pontuação do Sport é 27 pontos. Né? Dizem que para não cair 45 pontos, assim, esse número de corte pode ser menor. 45 pontos. Bom, para chegar aos 45 pontos, o Sport tem que fazer 18. 18 pontos. Estão em disputa 24 pontos. Né? 24 não, 27 pontos. Está faltando 9 jogos, 27 pontos. Ele tem que fazer 18. Ou seja, ele tem que fazer mais da metade. Ele tem que fazer ali em 60% a 70% dos pontos. Olhando a tabela do Sport, o jogo que talvez o Sport seja o favorito é contra a Chapecoense, no dia 1º, mesmo fora de casa. Talvez seja o favorito. Os outros jogos, neste momento, o Sport não é favorito contra mais ninguém. E o Sport tem que ganhar o jogo. O Sport tem que fazer 18 pontos, vai chegar aos 25. Ou seja, de 9 partidas, o Sport tem que ganhar 6. Em 9 partidas, o Sport tem que ganhar 6. O Sport ganhou, até o momento, 6 jogos em 29 partidas. O Sport, em 29 partidas, ganhou 6. Para ele chegar aos 45 pontos, ele tem que ganhar mais 6, faltando 9 partidas. Amigo, torcedor do Sport, é muito difícil, mas muito difícil o Sport não cair. Muito difícil. Muito difícil. O Sport vai ter que jogar nesse final de semana contra o Atlético Goianiense. Precisando de 3 pontos, desesperado.
vai ter que ir para o ataque. Vai dar contra-ataque. O Atlético Goianiense tem um contra-ataque muito forte. Depois vai jogar contra o Fluminense lá no Rio. Vai jogar todo atrás, do jeito que está jogando? Como é que faz? Vai para cima do Fluminense? Depois joga em casa contra o América Mineiro. Com certeza, precisando ganhar. Ou seja, eu não precisa nem analisar jogos por jogos. Dos 9 jogos, precisa ganhar todos. Na verdade, 6, né? Quais são os 3 jogos aí que eu riscaria se eu fosse dirigente do esporte? Quais são os 3 jogos que eu riscaria que falava assim, irmão, esse aqui esquece, esse aqui a gente não ganha? Vamos lá. Se eu fosse dirigente do esporte, três times que eu marcaria, que eu não ganharia de jeito nenhum, assim, hipoteticamente, tá? Seria o São Paulo, fora de casa. Seria o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense em casa. São Paulo, Atlético Paranaense. E o Fluminense, fora de casa. Ainda tem um Bahia ali que eu acho que também podia marcar, que eu acho que não ganha. Mas como tem que ganhar 6, não, eu vou trocar. Acho que os jogos mais difíceis para o esporte vão ser os jogos em casa, que ele vai ter que propor o jogo. Então, para mim, contra Bahia, contra Atlético Paranaense e acho que contra o São Paulo também. Então, Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense são aqueles 3 jogos que eu marcava que aqui eu não vou contar com 3 pontos. E tentaria os 3 pontos contra Atlético Goianiense, Fluminense fora de casa, América Mineiro, Ceará fora de casa, Flamengo em casa, Chapecoense. Esses seriam os que eu ia falar, olha, esse aqui vão para dentro. O Flamengo, pelo fato, na minha visão, ser 3 dias antes da final da Libertadores, o Flamengo vai com o time sub-23. Tá? Então, esses 6 jogos aí, é que eu ia falar, olha, esses 6 jogos aqui são jogos para a gente marcar ponto. Marcar 3 pontos em cada jogo. Aqueles outros, não é que contra o Atlético Paranaense não consiga, contra o Bahia não consiga e contra o São Paulo não consiga. Mas eu acho que pelas características e pelo momento que está acontecendo a coisa, se o Flamengo não tivesse na final da Libertadores, eu também ia colocar que ia ser quase que impossível conseguir ponto em cima do Flamengo. Mesmo com todo o problema que o Flamengo está. Tá? Mas, é 3 dias antes da Libertadores. Então, irmão, então, esses 6 jogos vai ter que tentar fazer aí 18 pontos. E que, na verdade, amigo, na verdade, o único jogo que eu vejo, sinceramente, que dá para o esporte fazer 3 pontos é contra a Chapecoense. Todos os outros, irmão, é tudo muito complicado. Tudo muito complicado, porque o esporte é inferior a todos os outros. Quando eu estou falando inferior, não estou falando de clube, não, tá? Que tem muito negado de clube. Eu estou falando de futebol, de momento. Então, amigo torcedor do esporte, tem ainda a situação de confrontos diretos, né?
confrontos diretos. Que os jogos mais importantes para o esporte, neste momento, serão esses 2 jogos contra Ceará e Bahia. Que se ganhar esses 2, ele segura o Ceará e o Bahia. Ele prende o Ceará e Bahia e encosta nesses 2. Então, desses 9 jogos, os jogos super importantes, decisivos, estão na sequência. Dia 14 e dia 18, contra Ceará e contra Bahia. Estão ali. Se ganhar esses aí, faz 6 pontos e prende Bahia e Ceará. Mas só isso não vai fazer o esporte não cair. Mas, dependendo dos resultados também de Ceará e Bahia, pode facilitar alguma coisa, pode encostar mais. Vamos lá que Ceará e Bahia também não ganham seus jogos, o esporte ganha. Com esses 6 pontos, hoje, com esses 6 pontos a mais, o esporte estaria com 33 pontos, estaria na frente do Bahia. Tem que também ver a pontuação do Santos, né? O Santos vai ter jogos difíceis, pá, coisa e tal. Mas, cara, o momento, a situação, a gente sabe que momento 3 jogos muda tudo. Mas, amigo torcedor do esporte, aqui embaixo tá. Esporte, análise dos 9 jogos finais do Brasileirão. Qual a probabilidade de cair ou ficar na elite? Cara, a probabilidade enorme, gigantesca do esporte, infelizmente, é de Série B. O que o esporte vai ter que fazer para não cair, irmão, vai ser típico de Missão Impossível o filme. Impossível não é. Possível não é. Matematicamente não é. Está disputando aí 27 pontos, tem que fazer 18. O problema é que ganhou 6 jogos até agora. E tem que ganhar mais 6. Faltando 9 jogos. Então, irmão, fica muito complicado. Mas futebol a gente já viu de tudo. Time se safando na última rodada. O próprio Sport, Fluminense, dentre outros, se safando na última rodada. Força ao esporte e que dê tudo certo. Mas a minha previsão e probabilidade é que, infelizmente, o esporte estará na Série B em 2022. Sei que vão torcer para que eu esteja completamente errado. Também vou torcer para que eu esteja completamente errado. Mas essa é a minha visão no momento. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui, tchau.